Vamos agora talvez explorar um pouquinho isso, que é o tema do episódio. Uhum. Foi o que você sugeriu. E você defende que quando o produto cai na sua mesa, né, a resposta não é desenhar o fluxo, mas desenhar a arquitetura da solução. Acho que esse é o cerne do que a gente vem discutindo aqui. Mas aí eu queria talvez a gente discutir um pouquinho mais sobre o que é desenhar essa arquitetura na prática, né. Então, você tem algumas dicas? Quais são as perguntas que a gente faria, né, nesse contexto? O que é que a pessoa deveria estar tentando entender na hora que vai desenhar uma arquitetura? Muito bom, muito bom. Acho que a gente precisa isso é muito importante, tá, Caio, porque conforme a gente vai acumulando essas bagagens de conhecimento do que é um MCP, do que é um RAG, do que é um Vector Database, onde que isso entra, a gente começa a traduzir um problema de uma forma diferente, porque a gente tem mais cartas na manga. É como se a gente aumentasse o nosso baralho, né, de soluções, né, que a gente consegue trabalhar. Então, quando um problema ele cai na mesa, a gente precisa fazer várias perguntas para entender qual é a arquitetura daquela solução. Então, por exemplo, a tarefa ela é fechada? Por exemplo, os caminhos que nós vamos seguir aqui nesse problema que a gente precisa traduzir para uma solução conversacional. É uma tarefa onde os caminhos eles serão determinados e conhecidos? Então, a gente vai trabalhar com regras determinísticas. Uma solução barata, previsível, super auditável. Agora, a tarefa ela precisa de uma fonte de verdade, e fonte de verdade da seguinte maneira: uma consulta apenas em documentos internos da empresa. Se sim, a gente vai começar a trabalhar com RAGs, com, né, bancos de dados vetoriais, né, para que você comece a treinar ali aquele modelo. E isso é um desafio enorme, tá, amigo? Porque eu estou num processo de criação de um plugin para o Figma que ele basicamente vai reescrever o conteúdo de um frame com base num guia de estilo, com base em RAG. Parece muito simples, mas não é. Porque assim, eu preciso controlar a temperatura que o agente de LLM vai responder, eu preciso controlar a alucinação, eu preciso entender primeiro o que que é alucinação dentro disso, dentro desse contexto. Então, por exemplo, eh eu fiz um teste esses dias que ele alucinou, que ele fez assim, eu fiz uma análise desse eu pedi para o plugin rodar, e o plugin quando ele rodou, ele me deu o seguinte resultado: eh, a sua frase "seja bem-vindo" não é correta, porque o seu guia de estilo fala para usar boas-vindas. Até aí tudo bem. Só que o "seja bem-vindo" não existia na minha tela. O que existia na minha tela era como que era? Era "seja bem-vinda" ou uma coisa diferente, eu não lembro. Mas, assim, qual que é o ponto? Ele alucinou falando que existia aquela frase dentro do meu frame e não tinha. Então é esse o tipo de coisa que a gente precisa controlar, e isso é muito complexo, porque a gente precisa, por exemplo, eu estou aqui num debate, porque qual o LLM que eu uso? O Haiku 4.5 da Anthropic ou o Claude Sonnet 4.8? São caros, amigo. Então, por exemplo, o Haiku, ele me custa 0,06 cada chamada que eu faço no meu plugin. Ou seja, menos de 1 centavo de dólar. Mas quando eu vou para o Sonnet, a qualidade melhora, assim, absurdamente. Mas é 0,6 centavos de dólar cada chamada. Então, assim, isso para uma empresa não é nada, mas eu quero disponibilizar isso para a comunidade, para cada pessoa conseguir usar. E o mais importante é, eu quero disponibilizar isso para a comunidade de uma maneira que seja confiável o plugin. Eu não quero que o plugin seja uma coisa que, não vou usar porque não faz sentido, ele não está me dando, não está me ajudando, ele está trazendo coisas nada a ver, mas esse é o ponto. Então, mais uma pergunta, precisa de source of truth, a fonte da verdade? Sim ou não? A minha solução precisa agir ou só responder? Porque se for só agir, às vezes a gente configura alguma coisa ali conversacional para disparar um e-mail, abrir um ticket, processar um reembolso. Agora, se for, né, uma coisa mais complexa, a gente vai ter que ter ali chamada de ferramentas, né, guardrails para não fugir. E uma coisa muito importante é a gente perguntar pro nosso cliente ou para a empresa: errar é caro ou irreversível?
Porque aí, dependendo da resposta, a gente inclui o humano. Porque se a gente falar assim: "Olha, teve um erro ali no nosso sistema conversacional e alguém comprou um carro por $1. E aí é um problema muito sério, né, porque vai envolver ali a questão do direito do consumidor, enfim. Então essa é uma pergunta muito importante a se fazer quando o problema cai na mesa. É, né, vai que a galera usa esse chatbot pra escrever Python. Eu não sei se você viu Eu esse vi o caso esse da episódio. pizzaria, né, foi uma pizzaria? Com a McDonald's. Foi o McDonald's, meu Deus. Acontece, uai. Mas eu acho que não entregou cupom de desconto de sanduíche, então tá tudo certo. Só gastou tokens. Só gastou tokens.